Queria fazer uma pergunta para vocês antes de eu começar a ler a Bíblia aqui. Quantos de vocês hoje querem ter uma experiência com Deus? Aqui, agora. Uma experiência. Igor, o que é uma experiência? Provar, sentir, viver algo entre você e Deus. Quantos aqui gostaria? Aí, ó, só um levantando a mão. Dois. Ninguém gostaria? Sim ou não? Não fiquem presos, vamos lá, se solta. Hã? Sim ou não? Gostariam, sim ou não? Sim ou não? Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês são jovens, né? Também sou jovem. Apesar de ser um pouquinho mais velho. Esse mundo aí fora oferece muitas coisas pra gente, sim ou não? Oferece... Quando eu falo oferecer, tenta levar e conduzir a gente por muitos caminhos. Muitos deles, vamos dizer assim, na maioria a gente sabe que é pra longe de Deus. Sim ou não? Internet, tá tudo aí. Mas o que o Espírito Santo colocou no meu coração, a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração é muito simples para vocês compreenderem. O que pode fazer com que você consiga viver nesse mundo e ser preservado por Deus? Amém? Glória a Deus. O que faz com que você consiga viver nesse mundo presente hoje? Vocês são jovens, vocês vão ter a vida inteira pela frente, mas que mesmo assim vocês consigam ser preservados. Preservado do quê? Quantos aqui sabem que os demônios são reais? Dos demônios, da maldade desse mundo. E saber que em tudo que você viver, Deus está com você. Isso é bom, sim ou não? Em tudo que você for fazer, em tudo que você se dedicar o coração a fazer, você vai saber que Deus está ali. Glória a Deus. Amém? Vocês estão meio quietos, calados. Pega aí a Bíblia de vocês. Vocês estão com a Bíblia aí, né? No celular? Pega aí o celular de vocês ou a Bíblia. Fala assim, a Bíblia. Fala assim, a Bíblia é a palavra de Deus. Amém? Thaís vai colocar aqui também, mas leia, tenha a sua Bíblia. Amém? Fala assim, é importante que eu tenha a minha Bíblia. Glória a Deus. Tem uns jovens mais jovens aqui. Quero que vocês abrem Salmos capítulo 9. Salmos 9. Glória a Deus. Fico falando glória a Deus porque eu estou acostumado a falar com pessoas mais velhas. Mas eu amo pregar para vocês. Amém? Amém? Estou sentindo meio vocês quietos, calados. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Fala assim, Espírito Santo. Fala assim, Espírito Santo, eu não vim aqui à toa. Fala assim, Espírito Santo, eu sei que foi a sua presença, que foi o Senhor que me trouxe aqui. Fala assim, Espírito Santo, me ajuda a entender o que o Senhor quer falar comigo. Amém? Agora sim. Amém? Salmos 119, versículo 9. Presta atenção nesse versículo, e esse versículo é uma pergunta. Ele é uma pergunta para mim e para você. Consegue colocar aí, Thaís? Salmos 119, verso 9. Se você tiver com sua Bíblia, com seu celular, abre aí também. Se você não tiver, leia aqui, ó. Como pode um jovem conservar puro a sua vida? Como pode um jovem conservar puro a sua vida? Vocês sabem o que é pureza? Sim ou não? Não. Você sabe o que é pureza? O que esse mundo oferece para mim e para você? Acho que vocês estão, como diz o ditado popular, né? Careca de saber. Droga, mentira. Diz para você que você fazendo aquilo, você fazendo isso, você vai ser feliz, você vai se dar bem. E no fundo, lá no fundo, você sabe quem? Quem engana. Mas como que faz para que você possa viver e preservar a sua pureza? Uma das coisas que eu quero que vocês prestem atenção, uma das coisas que o mundo tenta fazer com você, ele vai tentar, é tirar a sua pureza. Roubar a sua pureza. Fala assim, eu fui criado bom. A Bíblia fala que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então todo homem, por natureza, por essência, ele é bom. Só que quando Adão pecou, quando Adão foi comer o fruto, ali entrou o pecado. Então assim, o homem ele foi criado plenamente bom. Mas dentro dele, abriu-se uma possibilidade dele ser mal. Abriu uma inclinação, uma possibilidade dele viver de maneira que desagrada a Deus. Abriu-se uma possibilidade dele dar liberdade no coração dele para que o mal, para que os demônios, para que o diabo enche a mente, os pensamentos e o coração dele. Sim ou não? Vou fazer uma pergunta para vocês. Matar é algo bom? Sim ou não? Sim ou não?
namorar antes da hora é algo bom? Não. Sim ou não? Contar mentira pro outro é algo bom? Sim ou não? Falar mal da pessoa quando ela não está presente é algo bom? Sim ou não? Tudo isso rouba uma coisa de você: a sua pureza. Rouba a sua pureza. Vocês estão entendendo? Tem um versículo na Bíblia que diz assim: de tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então a coisa mais preciosa minha e sua nessa vida é o nosso coração. E o mundo lá fora, o que eles tentam fazer é roubar essa pureza de nós. Compreenderam? Então como pode eu e você não deixar com que essa pureza seja elevada? Não deixar com que essa bondade, isso que a gente aprendeu, isso que a gente aprende com Deus, não só a gente sinta, receba, mas que permaneça em nós. Tem uns jovens ali atrás que são um pouquinho mais velhos, né? Para vocês aí mais velhos, esse mundo oferece muitas coisas para vocês, sim ou não? Os varão deu até risada, baixou a cabeça. O que eu estou tentando dizer para vocês? Que tem hora que você quer ficar firme com Deus, você quer ficar firme na igreja, você quer fazer tudo certinho, sim ou não? Mas o que vai fazer com que você consiga fazer isso? Sozinho, ninguém consegue. Sozinho, eu e você, com a nossa força, a gente não consegue. E a pergunta é essa, ó: como pode um jovem conservar pura a sua vida? Como pode um jovem não deixar ser levado, não deixar ser influenciado e viver nessa vida, uma vida diferente de todo mundo que todo mundo está vivendo? Como pode? Ele faz a pergunta e ele dá a resposta. É só obedecer os teus mandamentos. Talvez esteja meio grosso. O segredo para que você viva uma vida, não só no hoje, mas que a gente sabe que no fim vai ser boa. Fala assim: o segredo é a palavra de Deus. Se você conhece a verdade, alguém pode vir com a mentira tentar te enganar, vai conseguir? Sim ou não? Sim ou não? Se alguém diz para você: vamos ficar, vamos beijar, não tem nada a ver, e você conhece a verdade, você só vai fazer se você quer, porque a verdade você já Vocês estão entendendo? Então o que guarda o seu coração, o que faz com que você guarde a sua pureza? Igor, por que a pureza? Fala assim: a pureza faz com que presta atenção nisso, a pureza faz com que você mantenha o seu contato com Deus. A sua pureza interior faz com que o seu contato com Deus seja muito mais rápido. Quantos de vocês aqui já oraram e sentiram que Deus não estava ouvindo? Levanta a mão. Agora, quantos de vocês já oraram e tiveram certeza que Deus está ouvindo? Levanta a mão. Vocês estão entendendo? A sua pureza, quando você se guarda das coisas desse mundo, você tem um amigo. Fala assim: o amigo é o Espírito Santo. Olha o versículo 11. Olha o versículo 11. O homem que escreveu esse versículo foi um homem que, quando jovem, amava a Deus de todo o coração. Foi Davi. E olha o que ele disse: guardei a sua, na onde? Guardei a minha Bíblia lá em casa, na minha bolsa, sim ou não? O que ele está falando? Guardei a sua no meu, para eu não pecar contra ti. Então quando você guarda a palavra de Deus no seu coração, a sua caminhada, a maneira que você vive, você naturalmente não desagrada a Deus, porque você está andando sobre a palavra de Deus. Amém? Compreenderam essa parte? Glória a Deus. Entenderam? Então, para que você se guarde desse mundo, para que esse mundo não corrompa a sua alma, para que você não se venda, para que as coisas malignas desse mundo, e muitas vezes boas, a única coisa que faz com que você consiga suportar e resistir isso. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui: quantos de vocês já foi convidado para fazer uma coisa que vocês não queriam fazer, mas por causa dos amigos ali, do momento você acabou fazendo? Levanta a mão. Quantos aqui tem coragem? Agora, se você tem a palavra de Deus, você consegue dizer não. Glória a Deus. Compreenderam? Vamos lá. Quero que vocês vão lá em 1 João, capítulo 2, versículo 14. Perdão, verso 13. 1 João 2, 13. Antes da gente ler o versículo, quero fazer uma pergunta para vocês aqui. Vocês conhecem a Deus? Seja sincero agora. Não quero que você responda isso, quero que você pense sobre essa pergunta. Você conhece a Deus? Estou falando conhecer a Deus. Eu sei quem Deus é.
Não o que as pessoas falam, não o que sua mãe, seu pai diz, o que fulano diz. Se você conhece a Deus. Pense nessa pergunta. Amém? Glória a Deus. Pense nisso. Você conhece a Deus? Guarde isso. No final vocês vão entender. Ó. Versículo 3. Pais, escreva vocês, porque conhece aquele que existiu desde a criação. Está falando com os pais. Agora eu quero que vocês prestem atenção. O que o mundo oferece para mim e para você, tenta nos corromper, tenta nos comprar, a essência é o diabo. Amém? Quem está por trás ali é o É quem o que eu repeti? É o É quem? É o diabo. Quantos aqui tem medo do diabo? Levanta a mão. Seja sincero. Agora foi sincero aqui. Um dia eu também tive. É perfeitamente normal. Se eu sei que quem está me tentando com as coisas desse mundo é o diabo, e eu tenho medo dele, como que eu faço para vencê-lo? É aqui que vocês vão aprender hoje, ó. A como vencer, como dizer não às coisas desse mundo, e não ter medo do diabo, e não ter medo de ser diferente, não ter medo de dizer não. Compreende? Ó, pais, escreva vocês, porque vocês conhecem aquele que existiu desde a criação do mundo, desde o começo. Agora para mim e para vocês, ó. Jovens, escreva vocês, porque vocês têm vencido, ou na Bíblia de vocês está escrito, vocês já venceram o maligno. Quantos de vocês já venceram o diabo aí? Levanta a mão. Ali, ó, o João levantou a mão. Mas como que a Bíblia está falando que eu venci o diabo, se eu tenho medo dele, eu não venci ainda? A Bíblia fala para você que você venceu o diabo, e no outro versículo ela vai te mostrar como isso ocorre. Ó, olha o verso 14, presta atenção. O verso 14. Escreva vocês, filhinhos, porque conhece o Pai. Escreva vocês, pais, porque conhece aquele que existiu desde o princípio, desde a criação do mundo. Olha agora. Escreva vocês, porque são fortes. E a mensagem, ou na Bíblia de vocês está escrito, é a palavra de Deus habitando no seu coração, em vocês, pois a mensagem de Deus vive em vocês, e vocês já venceram o maligno. Então o único jeito de você vencer o diabo, de você vencer esse mundo, de você vencer as tentações, de você não fazer o que todo mundo está fazendo, é se você ouvir e guardar no seu coração o quê? A palavra de Deus. Se você guardar a palavra de Deus no seu coração, você vai vencer o diabo, você vai conseguir dizer não para as pessoas, você vai ser diferente. Compreenderam? Estão entendendo aí? Sim ou não? Yur, o que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é algo muito simples. Fala assim, a palavra de Deus é Deus mostrando o seu coração e as suas intenções. Ó, quando você começa a ler a Bíblia, você começa a conhecer a palavra de Deus, você começa a conhecer a Deus. Você começa a conhecer a Deus. E uma vez que você conhece a Deus, é muito difícil agora alguém te enganar. É muito difícil agora alguém dizer qualquer coisa que você vai ouvir, que você vai dar o seu ouvido, que você vai entregar o seu coração. Porque você conhece a Deus. Vamos lá. Quero mostrar para vocês aqui o coração de Deus. Abre 2 Timóteo, Thaís, capítulo 3, versículo 15. 2 Timóteo 3,15. 2 Timóteo 3,15. 2 Timóteo 3,15. Diz assim, ó. E desde menino, esse versículo é um conselho que um homem de Deus está dando para um jovem. Igual eu estou dando aqui para vocês. E desde menino, vocês conhecem as Escrituras Sagradas. O que é as Escrituras Sagradas? É a palavra de... Fala assim, as Escrituras é a palavra de Deus. As Escrituras Sagradas, as quais... Olha o poder de você conhecer a Bíblia. As quais lhe podem dar o quê? O que está escrito ali? Sabedoria, que leva a salvar por meio da fé em Cristo Jesus. Então ele está falando que quanto mais você aprende, você recebe, você guarda no seu coração as Escrituras, a palavra de Deus, você se preserva desse mundo mal, você vence o diabo e você adquire sabedoria. Vocês estão entendendo? Fala assim, sabedoria eu preciso para tudo nessa vida. Se você vai escolher um dia alguém que você vai casar, você precisa de sabedoria? Imagine se você escolher uma pessoa só porque ela é bonitinha, e você começa a se casa, começa a viver com ela, de repente ela começa a te bater, começa a te humilhar. Você escolheu sem sabedoria? Imagine, você escolhe um serviço, e daqui a pouco aquele serviço que você escolheu tem coisa errada, e você está ali, você está envolvido e está trabalhando naquilo. Você precisa de sabedoria?
Estou dando exemplo simples. Então, tudo para que você vai fazer nessa vida, você precisa de sabedoria. E da onde que vem a sabedoria? Da palavra de Deus. Então, quanto mais você guarda a palavra de Deus, quanto mais você guarda no seu coração, você recebe, você aprende da palavra de Deus, você vence o diabo, você se preserva desse mundo e você adquire sabedoria. Estão entendendo aí, né? Estou indo bem devagarzinho com vocês. Eu quero que vocês vão agora em 1 João 5:9. 1 João 5:9. 1 João 5:9. Igor, então eu vou ler a Bíblia e tal, mas o que eu vou conhecer quando eu ler a Bíblia? O que tem dentro da Bíblia? Ó, nós aceitamos o testemunho dos seres humanos, mas o testemunho de Deus é de mais valor, ou tem mais valor. E esse é o testemunho de Deus, que Deus deu a respeito do seu Filho. Quando você começa a ler a Bíblia, quando você começa a caminhar e conhecer Deus, você descobre, você começa a entender o quanto Deus ama você. E como Deus mostrou isso, dando o seu Filho, Jesus Cristo, por amor à sua vida. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Vocês entendem que Jesus morreu no lugar de vocês, sim ou não? Mas como é que Jesus morreu no lugar de vocês se vocês nem estavam vivos? Faz sentido? Sim ou não? Vocês nem estavam vivos, como que Jesus morreu? Vocês entendem? Quando vocês começam a ler a palavra, quando vocês começam a entender a Bíblia, a palavra de Deus, vocês começam a entender que antes de você nascer, Deus já amava você. Vocês entendem? Glória a Deus. Compreende? Estão entendendo, sim ou não? Vocês estão meio murcho, meio desanimado. Vai no verso 12. Perdão, verso 11. Ó. E este é o testemunho de Deus. Este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida é nossa por meio do seu Filho. Versículo 12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Quem tem Jesus, quem tem o Espírito Santo, ele tem a vida eterna. Se ele cair morto aqui agora, ele vai pro céu. Glória a Deus. Fala assim, mas eu não preciso morrer para conhecer a Deus. Você não precisa morrer para conhecer a Deus. Estão entendendo? Fala assim, Deus quer se revelar. Fala assim, Deus quer me tornar conhecido por Ele. Ele quer se revelar a mim. Deus quer que você o conheça. E quando você conhece a Deus, a sua vida, você muda. Compreenderam? Quero que vocês vão lá em Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos 5:8. Romanos 5:8, ó. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama em que Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Deus revelou o amor dele por mim e por você quando eu e você nem conhecia ele. Ele já nos amou. Estão entendendo? Estão compreendendo? Queria fazer uma pergunta para vocês agora. Aonde que vocês acham que Deus está agora? Onde que Deus está? No céu. Aonde que Jesus está? E o Espírito Santo está onde? O Espírito Santo está onde? Ó, vou dar um segredinho para vocês aqui. Isso que eu estou pregando aqui para vocês, eu preguei para uns jovens que eu fui numa igreja pregar. Isso que eu estou pregando para vocês aqui, eu estava de madrugada à noite, o Espírito Santo começou a falar comigo e eu comecei a escrever essas palavras. Eu sei que não vai dar para pregar tudo aqui para vocês, porque eu creio que o Espírito Santo quer fazer alguma coisa no coração de vocês. Fala assim, a amizade. Fala assim, a interação com o Espírito Santo muda tudo. Vou dar um exemplo. Você tem a Bíblia lá e você não entende muito, você não sabe onde que vai, onde que vem. Mas o Espírito Santo, ele está encarregado, ele está ali para poder te ensinar a palavra de... Quantos de vocês já ouviram a voz do Espírito Santo? Quantos de vocês já tiveram uma experiência pessoal com o Espírito Santo? Levanta a mão. Depois que você tem uma experiência com Jesus, o que você precisa fazer? Guardar a palavra. Quando você tem uma experiência com Deus e você guarda a palavra de Deus, você vai ter mais experiências. Thaís, não põe essa parte não. Que tá gravando, eu fico meio assim de contar pra vocês. Pode deixar filmando, mas depois eles cortam lá. Ó, quando eu era da idade de vocês, eu ia pra escola. Quando eu ia pra escola, eu tava ali no meu ensino médio, no segundo ano.
Foi mais ou menos ali que eu conhecia Jesus, que eu conhecia o Espírito Santo. Eu sentava na sala de aula, eu não entendia nada que a professora falava. Eu não levava nada daquilo ali a sério. Estão entendendo? Foi quando eu tive a minha primeira experiência com o Espírito Santo. Quando eu recebi o Espírito Santo pela primeira vez, eu lembro de eu chegar na sala de aula, de eu sentar, e eu comecei a ver a escola, a sala, as pessoas de um jeito completamente diferente. Ó, eu não estudava, não levava nenhum caderno para a escola, mas tudo que o professor falava, eu conseguia entender. Você vê, e as meninas que copiavam, faziam lição, fazia tudo certinho, na hora da prova, ou antes da prova, elas vinham perguntar para mim a resposta. Só que eu mesmo, de mim mesmo, eu não estudava. Quem me deu sabedoria para eu poder compreender aquilo que a professora está falando? O Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele abre a sua mente. O Espírito Santo abre a sua mente. Vocês estão entendendo? Eu comecei a ter experiências pessoais. Eu ouvi o Espírito Santo falando para eu fazer isso, para eu fazer aquilo, para eu não fazer aquilo. Eu comecei a andar pela palavra de Deus. Estou dando um exemplo para vocês, para que vocês vejam que a palavra de Deus é Fala assim, o Espírito Santo sempre manifesta sinais. Estou empolguei aqui, estou atropelando. Fala assim, calma aí, que eu já vou ouvir sobre o Espírito Santo. Ó, Romanos 5,8, mas Deus mostrou o seu amor quando nos amou e Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Quer dizer, Jesus era Deus, Jesus estava lá no céu, do lado de Deus. A Bíblia fala que ele deixa o seu lugar lá no céu, ele desce na terra e morre por amor a mim e a sua vida. Pensa assim, Deus, o ser mais poderoso da terra, se faz um ser humano, um homem, se faz um homem comum, por amor a mim e a sua vida. Glória a Deus. Quero que vocês saiam daqui com isso no coração de vocês, claro. O que representa a morte de Cristo na cruz? Quantos aqui já viu aquele Jesus preso na cruz, mas não entendeu nada do que significa aquilo ali? Jesus, igreja, se Jesus não viesse na cruz e não morresse, eu e você não pode entrar no céu. Se Jesus não tivesse vindo e não tivesse morrido, eu e você não teria o direito, não teria a possibilidade de entrar no céu. Vocês estão entendendo? Compreenderam? Se Jesus não vem e não sacrifica a sua vida. Mas como ele veio, ele sacrificou a sua vida, eu e você hoje pode entrar no céu. Glória a Deus. Quantos aqui de vocês já pensou sobre o céu? Já pensaram sobre o céu? Vai ser bom, sim ou não? Agora vou fazer outra pergunta para vocês. Quantos aqui já pensou viver as coisas do céu aqui na terra? As coisas boas do céu você viver aqui no seu tempo presente. Vocês acham que é possível, sim ou não? Fala assim, é possível por causa do Espírito Santo. Thaís, abre 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Quero que vocês prestem atenção nisso aí. Fala assim, eu preciso ouvir a palavra. Não dorme não. Amém? Daqui a pouco o Espírito Santo vai se mover aqui. Vocês vão, parece que tomou um choque. Mas não escuta a palavra de Deus. Amém? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, ó. Porém, como diz as Escrituras Sagradas, o que ninguém viu, o que ninguém ouviu e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, isso foi o que Deus preparou para aqueles que o amam. Quer dizer, coisas muito boas e coisas extremamente grandiosas que você nunca viu, Deus preparou para aqueles que o amam. Põe o próximo, Thaís. Ó, só que essas coisas só vive, só desfruta, só chega até elas quem tem o Espírito Santo. Mas a nós foi que Deus, por meio do Espírito, o que está escrito ali? Do Espírito, revelou o ser. Então fala assim, o Espírito Santo, Ele que me ensina, Ele que me revela todas as coisas. Ó, o Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Então o Espírito Santo conhece os planos de Deus e conhece o seu coração. Conhece os planos de Deus e o seu coração. Então o Espírito Santo começa a falar para você o que tem no coração de Deus ao seu respeito. Estão entendendo? O Espírito Santo começa a mostrar para você o que Deus pensa, o que Deus sente, o que Deus diz, o que Deus fez. Estão entendendo até aí? Sim ou não? Igor, mas quem tem o Espírito Santo? Fala assim, só tem o Espírito Santo quem crê em Jesus. Estão entendendo? Só tem o Espírito Santo quem crê em Jesus. Estão entendendo aí, né?
Então o que o Espírito Santo faz quando ele vem morar dentro de você? Ele vem te guardar, ele vem preservar você do diabo e das coisas malignas desse mundo. Sim ou não? Esse mundo hoje diz pra mim e pra você que mulher é coisa Isso é normal? Sim ou não? Deus fez isso no jardim? Então quem é que está por trás disso? O diabo. Estão entendendo? O que o Espírito Santo faz? Ele mostra pra mim e pra você que é o diabo querendo prender a nossa vida. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Estão compreendendo? O Espírito Santo começa a revelar pra mim e pra você todo o engano desse mundo. Glória a Deus. Amém? Até aí vocês estão entendendo. Ó, quando você vem para Jesus, você começa a viver uma vida para Jesus, no começo você deixa de fazer muitas coisas porque você sabe que é errado. Só que aqui que eu quero que vocês prestem atenção. Fala assim, tem um lado bom. E quando você descobre esse lado bom, você vê que é muito melhor do que o do mundo. Todo mundo só pensa assim, não vou ir para a igreja, se eu começar a ir para a igreja eu vou ter que parar de fazer isso, parar de fazer aquilo, não sei o que. A mente da pessoa é assim. Só que quando você conhece a Deus e você experimenta esse lado bom, fala assim, a presença de Deus começa a se manifestar. Fala assim, quando a presença de Deus começa a se manifestar, coisas sobrenaturais começam a acontecer. Thaís, vai lá em João 7:37. João 7:37. Prestem atenção. Ó, João, capítulo 7, verso 37. O último dia da festa era o mais importante. Naquele dia, quero que vocês prestem atenção no que Jesus fez. Naquele dia, Jesus pôs-se em pé e disse bem alto: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Versículo seguinte. Como diz as escrituras sagradas, rios de água viva fluirão do coração de quem crê em. Então quem crê em Jesus, ele recebe o Espírito? Ele recebe o Espírito Santo. Põe o próximo versículo. Ó, Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo, que eles que criam nele iriam receber. Essas pessoas não tinham recebido o Espírito Santo, porque Jesus ainda não havia voltado para o Pai, para a presença gloriosa de Deus. Então quando Jesus morreu na cruz, subiu para o céu, ele deu para mim e para você o Espírito Santo. Por que eu estou falando isso para vocês? Fala assim, eu preciso de duas coisas para vencer esse mundo e todas as situações. Fala assim, eu preciso da palavra de Deus e da comunhão com o Espírito Santo. Se você tiver essas duas coisas, qualquer lugar que você tiver, as coisas com você acontecem completamente diferente. Por causa da presença de Deus em você e por causa da palavra dele no seu coração. Estão entendendo? Glória a Deus. Compreenderam até aí? Fala assim, o Espírito Santo, ele vem para me dar experiências. Ele vem para fazer com que eu conheça a Deus.